Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Que honra, que alegria estar mais um dia com essa igreja linda, vitoriosa do Senhor Jesus. Nós somos um grupo, eu costumo dizer muito isso, que nós somos um grupo de pessoas muito privilegiadas. Neste momento tem pessoas que estão aí se rendendo, adorando deuses que têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvidos e não ouvem. E olha como você é privilegiado, porque você está aqui ouvindo a voz e adorando aquele que a Bíblia nos ensina, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, é este Jesus, e é por Ele que nós estamos aqui. Amanhã vai ser um dia muito especial nas nossas vidas aqui na igreja, porque nós vamos estar recebendo aqui um homem de Deus, certo? Seguramente o maior expositor bíblico do nosso país, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, meu irmão, se prepara, você não pode faltar o culto de amanhã. O Hernandes Dias Lopes é alguém que Deus tem usado mesmo para trazer um entendimento íntegro das Escrituras. Então, se você é apaixonado pela Bíblia, Deus tem os seus instrumentos, como Hernandes Dias Lopes, para esclarecer situações, para esclarecer ideias, esclarecer pontos que são fundamentais na nossa vida cristã. Portanto, amanhã você não pode perder. Glória a Deus. Queridos, ontem nós começamos a falar sobre batalha espiritual. Eu quero rapidamente fazer um feedback, um pequeno resumo daquilo que nós falamos ontem, para que você possa entender aquilo que nós vamos continuar falando hoje. É fato que existem, quando nós falamos da batalha espiritual, existe o que a Bíblia ensina e o que o movimento ensina. Existe a teologia bíblica da batalha espiritual, mas existe as doutrinas ensinadas pelo movimento. E o nosso desafio como igreja é assimilar o que a Bíblia ensina sobre este tema, e não o que o movimento ensina sobre este tema. Ontem eu compartilhei com vocês como o movimento surgiu, lembra? Primeiro foi com Peter Wagner, que assumiu a cadeira lá de Donald McGraven sobre crescimento de igrejas. Ele começou a tentar buscar as informações do que acontece no âmbito espiritual, no invisível, que promove o crescimento ou a estagnação da igreja. E aí novos autores, novos mestres continuaram aí surgindo, ensinando sobre o tema. Entre eles, Dr. Larry Lear, talvez um dos casais mais famosos que ministraram sobre o tema de batalha espiritual foi Rebecca Brown e Daniel Yoder. A Rebecca Brown, ensina nos seus livros ela traz muitos ensinamentos baseados em experiências pessoais e também baseado em experiências de pessoas que outrora estiveram no satanismo. E aí eu quero desde já te desafiar a entender que o nosso inimigo não é uma fonte segura de informação. Existem autores, existem escritores, existem pastores ou mestres da área da batalha espiritual que ensinam sobre esse tema sob a ótica do satanismo. Pessoas ensinam esse tema sob a ótica da feitiçaria, da macumbaria, do bandismo, enfim, de religiões satânicas. E eu quero te dizer que o inimigo, ele não é uma fonte segura de informação. Independentemente do que determinada pessoa tenha vivido em seu passado, seja um passado envolvido com satanismo, seja um passado envolvido com seitas malignas, independente daquilo que ele viveu, a fonte de informação
que ele recebeu ao longo da sua vivência do outro lado, não serve para nós, crentes em Jesus. Lembra que eu falei para vocês ontem que aprenda a rejeitar todo o ensino onde os seus mestres não podem dizer está escrito? Se eles não podem dizer está na Bíblia, não está na Bíblia, então, meu irmão, rejeite esse ensinamento. Porque tudo que Deus quer ensinar à sua igreja, tudo que Deus tem para você como cristão, tudo que Ele tem para nós como igreja, seja aqui em Itaipu, seja em Blumenau, Santa Catarina, seja em Brasília, seja a igreja de Cristo na face da terra, tudo que Ele tem está escrito. Entenda que Cristo não vai te ensinar nada que não esteja nas Escrituras. Cristo não vai te oferecer nada que não esteja presente naquilo que Ele deixou escrito. Portanto, ontem, o primeiro tópico que nós trabalhamos a partir dessa perspectiva foi a inclinação que o movimento da batalha espiritual tem acerca do que nós chamamos de experiencialismo. O experiencialismo, como eu disse ontem, está relacionado à ideia de que a nossa experiência tem a mesma fonte, ou o mesmo nível, ou a mesma intensidade de autoridade do que as doutrinas bíblicas. Mas experiências, como eu disse ontem, nos motiva, nos mostra que Deus continua trabalhando e se manifestando por meio do seu povo, porém elas não são doutrinas, elas não trazem libertação como a palavra traz. E volto a afirmar para vocês, João 8,32 não é um discurso político. João 8,32 fala de uma verdade, e essa verdade é Cristo, e Cristo é o único que liberta. É o único que tira o homem da sua condição de miserável pecador e coloca o homem na condição de alguém piedoso, de alguém que suas ações glorificam a Deus. É Jesus que faz esta obra. É Cristo que transforma ambientes de maldição em ambientes de bênçãos. Lembra o que aconteceu na morte de Cristo, na cruz do Calvário? A cruz de Cristo foi fincada em um lugar chamado Calvário, ou Gólgota. O que é que significa o nome desse lugar? Calvário. Calvário significa o Morro das Caveiras, onde pessoas destinadas à crucificação eram expostas e mortas naquele lugar. Era um lugar amaldiçoado, era um lugar de morte. Porém veio Jesus, e naquele lugar o seu sangue caiu naquele solo maldito, naquele solo de morte. E ali, meus irmãos, por conta de sua morte, aquele lugar maldito se tornou um lugar bendito. Aquele lugar de morte se tornou em um lugar de vida. E é assim que acontece. Tudo que Jesus toca gera vida. Tudo que Ele direciona é para a vida. Cada palavra que sai da sua boca é com a intenção de gerar vida e liberdade a todos nós. E isso produz em nós alegria e a certeza de que nós estamos no caminho certo, quando o nosso caminho está baseado no que está escrito. E aí, meus irmãos, experiências nos motiva, nos mostra que Deus está conosco, mas não nos serve como doutrina. Nós entramos ontem sobre a questão da retaliação. E crer em retaliação é acreditar que o diabo trabalha no mesmo nível que Deus e o Espírito Santo. A doutora Rebecca Brown trabalhou muito isso em seus livros.
ela compartilha muitas experiências pessoais e de outras pessoas que vivenciaram experiências com demônios, e eles acabaram interpretando isso como se fossem um tipo de doutrina a ser seguido, um padrão a ser seguido. Mas o nosso Deus não tem adversário, e a promessa que está sobre a igreja de Jesus na face da terra é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a promessa que está sobre nós. E aí eu quero que você entenda o seguinte: Satanás, ele de fato tem trabalhado fortemente neste mundo. Ele tem influenciado governos, nações, líderes mundiais. Ele tem influenciado a mídia. Ele tem influenciado informações. Ele tem tentado implantar nos corações de cada ser humano deste planeta o medo, a dúvida, o receio. As pessoas estão cada vez mais incrédulas, e de fato o mundo jaz no maligno. Porém, eu e você, nós temos o remédio que o mundo precisa. E aí você precisa entender que batalha espiritual não tem a ver com o diabo, tem a ver com a solução, que é Jesus. Batalha espiritual é a luta que eu e você temos de estabelecer um domínio de Cristo sobre as nossas vidas e também através das nossas vidas. Batalha espiritual tem a ver com a solução, que é Jesus. Tem a ver com a missão que nós temos. E qual é a nossa missão? Gerar vencedores. Amém, irmãos? Amém. Apesar do diabo ter toda a sua influência nesse mundo, ele teme uma única coisa: a igreja que prega o evangelho verdadeiro. O inferno estremece quando isso acontece. O inferno estremece quando isso acontece. E aí por isso que ele inseriu dentro de muitas igrejas, e não é de agora, desde os tempos de Jesus, ele já fazia grandes alertas acerca de falsos mestres e falsos profetas. Existe um tema muito curioso que tem sido compartilhado na maioria dos seminários sobre batalha espiritual, e esse tema é maldição hereditária. Se você trouxe sua caneta, se você trouxe seu papel aí, você pode começar a anotar, você pode escrever aí, maldição hereditária. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e acredite, irmãos, vai ser libertador. Nós estivemos ministrando uma mensagem sobre a perspectiva bíblica desse tema, e pessoas foram curadas instantaneamente, porque elas entenderam que deveriam se posicionar nessa verdade que é Jesus. Então vamos lá. Maldição hereditária. Em suma, maldições hereditárias são consequências de pecados dos pais que os filhos herdam e também transmitem aos seus descendentes. Esse é o conceito básico de maldição hereditária. Existem de fato inúmeros relatos, por exemplo, de pais que eram alcoólatras e filhos também enveredaram pelo caminho do alcoolismo. Existem relatos de pessoas que tinham um tipo de pecado específico e seus filhos também se enveredaram por esses caminhos. A maldição não se limita apenas a pecados. Por exemplo, existem pessoas que são viciadas em drogas, por exemplo. Pais que foram viciados em drogas, seus filhos acabaram herdando essa maldição. Doenças, problemas conjugais e sentimentais, além de práticas de pecados específicos, são os meios mais comuns onde nós podemos enxergar um tipo de maldição que vem dos pais para os seus filhos. Portanto, você entende como sendo maldição hereditária a ação maligna
que decorre do pecado que começou no pai, continuou no filho, alcançando também netos e gerações posteriores. A ideia é que existe um tipo de vínculo espiritual que acorrenta gerações por conta de pecados. Porém, meus irmãos, uma linha muito perigosa ensina, inclusive, que maldições hereditárias atingem cristãos. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Uma das coisas mais importantes que eu falei aqui de ontem para cá é que existem numa congregação como esta pessoas que são igreja e pessoas que estão na igreja. São duas coisas completamente diferentes. Os que estão cantam com aqueles que são, dizimam com aqueles que são, frequentam os cultos com aqueles que são, se emocionam com a mensagem, oram, revelam ou manifestam dons, mas os que apenas estão, mas não são aquelas pessoas que um dia irá se deparar com Deus, e Deus vai olhar para eles e dizer: não te conheço. Como assim, Senhor? Eu em teu nome expulsei demônios. Ele tinha um dom de cura. Em teu nome eu evangelizei, eu levei muita gente para a igreja. A pessoa era um grande evangelista. Deus não o conheceu. São pessoas que estão, mas não são. E a gente vai começar a entender essa questão de maldição hereditária, e eu quero pensar com vocês o movimento da batalha espiritual. Ensina sobre maldição hereditária a partir de um texto lá de Êxodo capítulo 20, dos versículos 5 a 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler esse texto juntos, porque de um modo muito estranho, na Bíblia de muitos mestres do tema da batalha espiritual, esse capítulo ele só tem uma parte, ele não é completo, e eu quero que você leia comigo. Olha o que diz, versículo 5: não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha aqui comigo. Que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Existe maldição hereditária? Lendo esse texto, logicamente você vai identificar que existem sim uma maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas, como eu falei para vocês, eu não consigo compreender a Bíblia de alguns mestres da teologia da doutrina, da teologia da batalha espiritual. Por quê? Porque eles pegam esse versículo e transformaram ele completamente numa doutrina. Porém, o versículo seguinte, você pode ler comigo, olha o que diz: mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero que você entenda o seguinte: como eu falei, esse texto de Êxodo 20 é o texto base para as pessoas que defendem a doutrina da maldição hereditária. Todos os professores do tema desenvolvem os seus argumentos a partir desse texto. Porém, nós percebemos aqui claramente que esse texto revela aí 2 grupos de pessoas.
Esse texto revela que existem aí dois perfis diferentes, dois tipos de pessoas diferentes: os que aborrecem a Deus e os que amam a Deus. Os que aborrecem a Deus, de acordo com esse texto, pode sim ter a maldição até a terceira e quarta geração. Porém, os que amam a Deus, quem ama a Deus aqui? Os que amam a Deus, e eu percebo que esse texto ele fala mais de bênção do que maldição, porque os que amam a Deus, as bênçãos alcançam até 1000 gerações. Deus é tão extraordinário que até para amaldiçoar, Ele vai até a quarta. Mas para abençoar, é até 1000 gerações. Então, irmãos, nós precisamos entender que esse texto está falando de duas pessoas, dois grupos de pessoas diferentes. Portanto, está falando daqueles que estão em Cristo, que são igreja, mas também está falando daqueles que simplesmente estão, mas não são. E aí, se você recebe, se você acha, se você acredita nessa estranha doutrina de que maldição hereditária atinge cristãos, você está se colocando no primeiro grupo de pessoas, daqueles que aborrecem a Deus. Mas você precisa entender que você não faz parte desse grupo que despreza o Senhor. Você não faz parte desse grupo, pelo menos eu espero que você não faça parte desse grupo que entristeça o Senhor, mas você faça parte do grupo que ama e que alegra o Senhor e que celebra a sua vida. Um outro texto veterotestamentário muito usado nessa questão de batalha espiritual, que muitos mestres ensinam, está lá em Deuteronômio 11, Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 e 28. Esse texto está escrito assim: hoje ponho diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou lhe dando, mas terão maldições se obedecerem os mandamentos do Senhor, se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastar do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Mais uma vez, lá no Antigo Testamento, você vai perceber que existe uma separação aqui de grupos. Se você me ama, se você segue as minhas palavras, você vai ser uma pessoa abençoada. Mas se você aborrece, se você não me ama, você vai ser uma pessoa amaldiçoada. Então eu não consigo entender por que batem na tecla de que cristãos, pessoas que foram lavadas, compradas pelo sangue do Cordeiro Redentor, ainda acreditam que mesmo debaixo, mesmo fazendo parte de uma comunidade linda como esta, mesmo fazendo parte da igreja que vai ser levada aos céus, ainda leva um entendimento de que é uma pessoa amaldiçoada. Você não precisa levar um peso que Cristo já resolveu. Agora, no Novo Testamento não há um texto nenhum, absolutamente nenhum, que possa respaldar a doutrina da maldição hereditária. Na verdade, quando nós estudamos o assunto, percebi que na perspectiva neotestamentária, o cristão genuíno, ele é completamente liberto de qualquer maldição, seja por hereditariedade, seja por qualquer outro tipo de fonte. A palavra do Senhor nos ensina que toda maldição foi cravada na cruz. Então, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não importa o que aconteceu anteriormente, não importa a maldição anterior, a promessa é que a maldição foi cravada na cruz. Leia, estude Gálatas capítulo 3. Que as maldições existem é um fato inegável, porém, eu confesso o mínimo duvidoso. Qualquer ensino bíblico, onde a palavra negativa lançada por uma outra pessoa tem mais poder do que a palavra do Criador lançada por aquele
que entregou sua vida a Cristo. Eu quero te convidar a pensar sobre duas perspectivas. Perspectiva número 1, e eu quero que você pense sobre isso. Existem pessoas que carregam o peso de uma maldição, não apenas por causa dos pecados do pai, não apenas pela mentalidade de acreditar que os pecados do pai podem resultar também no estilo de vida dos seus filhos, mas existem também pessoas que andam com um peso espiritual por causa de palavras que foram lançadas, inclusive pelos pais ou pelos avós. Existem pessoas que carregam isso. Meu pai falou que eu não queria chegar a lugar nenhum. De fato, a minha vida não está dando certo porque meu pai falou isso. Outras pessoas não conseguem ser felizes no seu casamento porque a mãe um dia falou: você nunca vai ser uma pessoa feliz. E aí essas pessoas se agarram a essas palavras malditas que foram lançadas contra si. Porém, eu quero que você entenda algo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele nos entregamos completamente, este relacionamento com Cristo, ou essa vida em Cristo, fez com que nós nos tornemos um grupo de pessoas adotadas por Deus. O que isso significa? Significa que hoje, eu e você, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, eu e você, nós temos hoje livre acesso ao Pai, porque nos tornamos seus filhos. Hoje, você não olha, você que é igreja, não está, mas é igreja. Você hoje pode olhar para cima, pode olhar para os céus, pode olhar para Deus e não vê-lo apenas como um ser distante, mas você pode olhar para Ele como sendo Pai, o seu Pai. Nós somos adotados e nós temos livre acesso ao Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, eu quero que você agora reflita. Se você entregou sua vida a Jesus e decidiu viver para Ele de forma completa, de forma íntegra, de forma plena, você se tornou um discípulo autêntico de Jesus. Você conseguiu o direito de ser feito filho de Deus. É isso que diz as Escrituras. Alcançamos o direito de sermos filhos de Deus. Agora nós entramos na condição de filhos de Deus. Deus passou a ser a maior autoridade das nossas vidas. Agora, pense comigo sobre uma segunda perspectiva, porque a segunda vai completar a primeira. Qual palavra tem mais autoridade? A do Criador ou o da criatura? O que você acha? Você acha que a palavra do teu pai, biológico, físico, tem mais autoridade do que daquele que o criou? Não, não tem. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a palavra da criatura não tem mais autoridade e poder do que a palavra do Criador. Agora, o que eu preciso que você entenda, meus irmãos, é que esse Criador é também o teu Pai. É o teu Pai que está falando com você nesta noite. E o que é que o teu Pai, que por acaso é também o Criador de tudo que existe, está te dizendo nessa noite? Em primeiro lugar, Gálatas capítulo 3, 13, diz assim: diz que Cristo, o Cordeiro Santo de Deus,
se fez maldição em nosso lugar. Não, você não entendeu. Desculpa. Diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Quem está te dizendo isso? O Criador, Deus, que por acaso também é seu Pai. E Ele está olhando para você e está dizendo: você não precisa mais levar pesos malditos. Você não precisa mais herdar maldições de coisas passadas. Você não precisa mais herdar maldições de palavras que foram lançadas de pessoas contra você, porque Deus está dizendo para você hoje o seguinte: eu, o seu Pai, o Criador de todas as coisas, te afirmo que toda maldição estava em Cristo, e Ele se fez maldição no teu lugar. E por essa razão, meu irmão, nós não precisamos conhecer ou confessar aquilo que Cristo já aniquilou. O Evangelho é simples. Nós não precisamos criar meios, sistemas. Queridos, eu acho absurdo. Eu conversei com pessoas que tinham apostilas de libertação. Eu ouvi uma história muito curiosa. Tinha uma pessoa que ficava possessa constantemente lá em Uberlândia. E o pastor estava falando comigo o seguinte: olha, essa pessoa vinha na igreja, caía endemoniada, a gente expulsava esse demônio, voltava no outro dia, caía de novo. Aí nós decidimos levar numa irmã aqui que tem um ministério de libertação. E aí levaram essa irmã no ministério de libertação. E aí a irmã trouxe uma apostila, colocou a mão na cabeça da outra mulher, o demônio se manifestou, e ela pegou ali sua apostila e começou a falar todos os nomes do demônio que ela tinha catalogado. Preto velho é você? Não, sou eu não. Pombagira é você? Não, sou eu não. Acabou os demônios da lista dela, ela disse assim: olha, eu não vou poder expulsar porque eu não sei qual é o teu nome. Você acredita nisso, meu irmão? Eu preciso te ensinar algo muito especial. Durante muitos anos ensinou-se que a libertação na vida de alguém vinha através de cultos ou através de imposição de mãos de um pastor. O demônio se manifestava, era expulso e ali a libertação acontecia. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai é pastor há 45 anos. E uma vez nós fomos na casa de uma pessoa em Brasília, e essa pessoa quase sempre ficava possessa por espíritos malignos. Eu lembro de uma das vezes que eu fui com meu pai na casa dessa pessoa. Irmãos, você sabe o que é comer um copo de vidro como se fosse um biscoito creme cracker? Aquela pessoa possessa, aquele homem possesso, olhando para mim e para o meu pai, pegou um copo de vidro e crack, ele não comeu, quebrou com os dentes, cuspia, crack, crack. Olha que recepção. A gente expulsava o demônio desse irmão, meu pai expulsava o demônio desse irmão, mas meu pai estava indo lá quase toda semana. Aí meu pai entendeu uma coisa, que não vai resolver nada se essa pessoa não for instruída acerca das verdades do Senhor. Nessa época, mesmo pequeno, mesmo jovem, eu entendi qual era a proposta do discipulado. Eu entendi porque Deus não nos mandou fazer outra coisa, senão somente discípulos. Porque uma pessoa é liberta na medida que a verdade do Evangelho vai entrando no seu coração. A pessoa ela vai mudando a sua mente, vai mudando o seu coração, o seu estilo de vida, na medida que a verdade vai sendo inserida, na medida que a luz vai entrando no coração, na vida, na mente da pessoa, ela vai sendo liberta, os demônios não vão encontrar mais espaço, e vão embora. E eu descobri que a ferramenta mais poderosa para a libertação de uma pessoa, chama-se discipulado. Porque o discipulado é o processo onde Cristo é formado na vida de pessoas.
Então, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, você não vai adiantar você fazer uma campanha de quebra de maldição, se Cristo não é formado na tua vida. Porém, se Cristo está formado em você, Ele levou sobre si as nossas maldições. A Bíblia também diz em Romanos 8, um texto muito conhecido, repare que nós estamos falando do que o Criador, Deus, que por acaso é o nosso Pai, está dizendo. E a segunda coisa que Ele te diz agora é que nenhuma, fala comigo, nenhuma. Essa palavra nenhuma, no grego, é oudes ou oudemia. Significa literalmente nada. Não existe um centímetro, não existe um milímetro, não existe uma ponta, não existe um resquício. Absolutamente nada, nenhuma. Não existe 0,5%, não existe 0,2%, nenhuma. É o que o texto está dizendo. Oudemia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta é: você está em Cristo? Se você está em Cristo, tua preocupação, se você não está em Cristo, tua maior preocupação não é a maldição, é o inferno. Se você não está em Cristo, não se preocupe, você está amaldiçoado e destinado ao inferno. Por outro lado, se você está em Cristo, meus irmãos, nenhuma. E aí eu quero que você entenda que é uma questão de posicionamento. Posicione-se em Cristo. Você se posiciona em Cristo quando você se posiciona em sua palavra. Você se posiciona em Cristo quando você se posiciona nessa verdade que liberta. Você se posiciona em Cristo quando você não permite que essas mentiras lançadas pelo inimigo, usando pessoas, e às vezes pessoas próximas de você, mas você não precisa, como eu disse agora há pouco, ser vítima disso, mas você precisa se posicionar em Cristo. Posicione-se em Cristo. Você está achando que você tem a mesma maldição que seu pai e sua mãe teve ou tiveram? A solução disso está no seu posicionamento em Cristo, nada mais e nada menos. Qual o segredo da libertação, André? Posicionamento em Cristo. Qual o segredo de um relacionamento restaurado? Posicionamento em Cristo. Qual o segredo, de uma realização pessoal, profissional? Posicione-se em Cristo. Ele é tudo. Mas o Criador continua falando. Diz que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas, antigas coisas passaram, as coisas do passado já foram. Aquilo que você era antes de entregar a sua vida a Jesus ficou para trás. Você foi sepultado com Cristo no seu batismo. Ficou tudo para trás. Se você foi batizado, se você entendeu o que era o batismo, você entendeu que você morreu naquele dia. No dia que você levantou a tua mão e disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, você perdeu ela. E aí, meu irmão, as coisas velhas se passaram,
foram embora. Porém, como nova criatura, a Bíblia diz que eis que tudo, fala comigo, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você acredita que maldições, que essa verdade não se aplica para maldições? Tu acredita nisso? Não. Então, meu irmão, tudo se fez novo. Você é nova criatura, tem uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma nova proposta de fala, de pensamento, de coração. Meu irmão, você passa a ser, como eu disse ontem, um cidadão dos céus. Você tem uma nova cultura, diferente da cultura desse mundo. Você anda numa contracultura. Tudo se fez novo. Então, meu irmão, isso significa que todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo não leva o peso maldito do velho homem. Não leve o peso maldito da velha pessoa que você foi antes de conhecer a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Cristo pagou a dívida do nosso pecado. Você não deve absolutamente nada para o pecado ou para o diabo. Você não entendeu, irmão, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí. Vou repetir para te dar essa oportunidade. Você não deve absolutamente nada para o pecado ou para o diabo. Nada. Você foi justificado. Mas o nosso Pai, que também é o Criador de todas as coisas, continua falando. Ele diz lá em Colossenses 1, 13 e 14, diz que Cristo nos libertou do poder das trevas. Uau! Você é livre de qualquer poder das trevas. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção e remissão de pecados. Ser liberto do poder das trevas significa que não há maldição, não há influência ou qualquer tipo de reivindicação que o maligno possa fazer. Ser liberto é ser livre de qualquer acusação ou qualquer consequência. Agora, é claro que aquele que nasceu de novo precisa ser orientado a essa nova caminhada. Você nasceu de novo, você voltou a ser uma criança. E aí você vai precisar dos mais experientes. Você vai precisar muito dos seus pastores, dos seus líderes, para pegar na tua mão e te fazer crescer. E eu volto a bater nessa tecla. O nome disso é discipulado. E eu quero que você entenda algo, meu irmão, muito importante. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, tudo aquilo que Ele tem passa por esse processo de discipulado. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram, que os discípulos fizeram no livro de Atos dos Apóstolos, mortos que foram ressuscitados, pessoas que foram curadas, salvação em massa, tudo aquilo é resultado de um discipulado feito com Jesus. É por isso que a promessa de Cristo, que a orientação de Jesus é: ide e fazei discípulos de todas as nações. É por isso que você precisa entender que Jesus não nos mandou fazer outra coisa senão discípulos. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês lembram daqueles celulares antigos, Motorola? A gente chamava aquilo de tijolão, você lembra disso? Era desse tamanho aqui, cinza, tinha que quase comprar um cinto só para suportar o peso naquele celular aqui. O que aquele aparelho antigo fazia? Ele ligava. Sua função era ligar, só isso. Com o tempo vieram os smartphones.
Eu vejo esse celular aqui, ele filma, ele tira fotos, ele edita vídeos, ele edita fotos. Eu mando mensagens aqui, assisto vídeo, dá para assistir televisão aqui, dá para fazer um monte de coisa. A última coisa que você faz aqui com o smartphone é o quê? É ligar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que perderam o propósito do ser igreja porque se tornaram uma espécie de smart cristão. Uma pessoa com um monte de tarefas, uma pessoa com um monte de atividades, e aquilo que era para ser feito não se faz. Se tornou algo extraordinário. Em 1946, C.S. Lewis escreveu um livro muito atual. O título desse livro é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Quantos de vocês já leram esse livro? Meu irmão, se você ainda não leu esse livro, compre esse livro. Que livro atualíssimo! Esse livro é uma história, contém 3 personagens. É o diabo, um jovem cristão e um diabo que está na terra como um aprendiz. Seu objetivo é se tornar um diabo profissional. E aí ele tem um desafio. Era levar aquele jovem cristão, era tirar este jovem cristão dos caminhos do Senhor. E aí foram 30 tentativas. A última tentativa é o diabo orientando seu aprendiz, dizendo: olha, dá um monte de coisa para ele fazer, dá um monte de atividade para ele fazer, porque ele vai se cansar, ele vai se estressar, ele vai se desanimar. E muitas pessoas perderam o foco justamente porque deixou de fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer, para fazer um monte de coisa. E aí, meus irmãos, nós precisamos de um avivamento, porque o avivamento, a primeira atitude de um avivamento é nos colocar de volta à missão. Nós precisamos de um avivamento. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: sendo assim, toda a anulação de toda maldição está suficientemente contida na obra de Cristo na cruz do Calvário. Agora, a manutenção dessa liberdade é feita por meio do discipulado, que é algo natural, é a missão que nós temos como igreja, onde o nascido de novo encontra o apoio, o ensino e a se distanciar do pecado e dos seus efeitos malditos. Então, meu irmão, eu quero que você entenda hoje: não leve sobre si o peso de maldições. Se você está em Cristo, você é livre. Se você está em Cristo, então a tua preocupação a partir de agora é saber se você está na igreja ou é igreja. Se você é igreja, logo Jesus está vindo e nós vamos subir com Ele a um lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor. Mas se você somente está na igreja, posicione-se, porque algo pior do que a maldição está por vir. Segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje: o movimento da batalha espiritual, eles também trouxeram uma estranha doutrina chamada de espíritos territoriais. Quantos já ouviram falar nessa expressão? Vocês estão me ouvindo bem? Para alguns pregadores do tema da batalha espiritual, os espíritos, ou os demônios territoriais, atuam em uma localização geográfica específica,
e possuem atividades onde influenciam as pessoas que residem nesses territórios ou nesses ambientes geográficos específicos a resistir ao Evangelho, a praticar um determinado pecado, incluindo aí idolatria, feitiçaria, a viverem determinadas doenças e coisas desse tipo, a se corromperem com as coisas desse mundo de uma forma mais fácil e também de uma forma específica. Então, os professores do movimento da batalha espiritual ensinam que espíritos territoriais são espíritos específicos, designados para atuar em cidades específicas, revelando pecados ou problemas específicos. Parece que de fato existem regiões e lugares que sofrem mais influência de demônios. Missionários em campos transculturais podem explicar melhor essa situação. Mas isso porque aonde Deus não é reconhecido, o mal se estabelece. Onde a verdade de Cristo não é aceita, o domínio maligno assume a sua posição. Quanto menos espaço a pessoa dar ao Evangelho, mais espaço ela oferece ao diabo. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o teu maior inimigo é a tua própria carne, porque a tua carne oferece a matéria-prima de todo o trabalho de Satanás. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Lembra que eu falei ontem que o diabo não ocupa espaços vazios? Lembra que eu falei para você ontem? Se você abre mão de orar pela tua casa e você vê a sua família distante do Senhor, acredite, irmãos, desculpa te falar, mas o diabo está ali, porque não existe espaços vazios. Nós estamos tão mal acostumados, até na forma que nós oramos, né? Normalmente a gente inicia as nossas orações dizendo: Senhor, entramos na tua presença. Mas a pergunta é: onde estávamos antes? Qual presença nós estávamos? Porque a presença de Deus não se trata de momentos. Não. Oração não é momento. Oração é estilo de vida. A presença de Deus é estilo de vida. Mas o que eu quero que você entenda aqui, o maior problema, o problema principal da doutrina de espíritos territoriais, é a estranha ideia de que para que uma igreja possa prosperar num determinado lugar, essa igreja precisa conhecer quais são esses demônios, suas armas, para então, através de orações direcionadas a esses demônios, eles sejam destronados, suas armas derrubadas, para que só então a igreja possa crescer. O que você acha disso? Quantos já ouviram falar sobre isso? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não depende do diabo para nada. Nós, como sendo o seu povo, nós não dependemos se o diabo está ou não num determinado lugar. Essa doutrina, esse ensinamento, que é parte dessa doutrina, é um ensinamento errado. E eu vou te explicar por quê. A começar por aquele texto conhecido, 2 Crônicas 7,14. Olha o que diz lá: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A promessa aqui não é: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e fazer orações de guerra contra os espíritos territoriais, e se eles saírem, eu vou sarar a tua terra. É assim que está escrito?
Não. Aprenda a olhar as Escrituras como ela é. Vocês estão comigo, irmãos? Mateus 28, 18 está escrito: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, olha só que coisa fantástica, Mateus 28, 18, olha o que Jesus disse: é-me dado todo, lembra que eu bati nessa tecla do todo ontem? É-me dado todo poder, no céu e na terra. A palavra terra tem o sentido de lugar habitado, terras com limites fixos, territórios ou regiões. O que isso significa? Significa que Cristo possui todo o poder sobre cada espaço geográfico deste mundo. Como disse Abraham Kuyper no seu discurso na Universidade de Amsterdã, em 1982, ele disse: não existe 1 centímetro quadrado de toda a criação que Deus não possa dizer, não é minha. Meu irmão, tudo pertence ao Senhor e absolutamente nada pertence ao diabo. Como eu posso dar ao diabo aquilo que pertence a Deus? A autoridade da igreja em seu trabalho missionário está alicerçado no propósito de levar uma mensagem de salvação, de ir por todo o mundo, por todas as etnias. Mateus, capítulo 28, ele vai dizer: ide fazer discípulos de todas as nações. A palavra nação ali é etnia. O que é que significa etnia? Significa pessoas reunidas, povos reunidos. Não é somente nações, estados reconhecidos. É onde há povos reunidos, onde há grupos de pessoas. Nós estamos falando aqui de estados, nós estamos falando aqui de cidades, nós estamos falando aqui de nações, nós estamos falando aqui de tribos, nós estamos falando aqui de povos, pessoas, etnias. Ou seja, aonde há grupo de pessoas, Jesus nos mandou ir pregar, Jesus nos mandou fazer discípulos, e nós não dependemos da autorização do diabo para fazer o que Cristo nos mandou fazer. Deus mesmo orientou o seu povo dizendo: peça e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Só quem pode dar é aquele que é dono. Então, meu amado, não dê para o diabo aquilo que não pertence a ele. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, diz assim: nós vemos Jesus, na verdade, dando uma missão aos seus discípulos. Ele fala o seguinte: à medida que seguirdes, pregai essa mensagem. Que mensagem é essa? O reino dos céus está a vosso alcance. E olha o que Jesus disse: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graças recebeis e de graças dai. O que Jesus está ensinando aqui? Que os discípulos, eles não precisavam conhecer nome de demônios, apenas expulsá-los. A minha pergunta é: será que alguma coisa mudou? Você acha que, como diz alguns pastores liberais, será que precisamos atualizar essas verdades? Não, porque à medida em que a luz de Cristo é acesa em cada vida, as trevas que há nessa vida se dissipam. Está escrito em João 1,5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. O mais extraordinário é que o próprio Cristo nos dá essa missão e prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Existia um homem chamado Erlo Stiggan. Ele já faleceu. Stiggan, ele chegou numa das tribos mais perversas na África do Sul, a tribo Zulu. Stiggan foi como missionário e começou a pregar a palavra de Deus ali, mas notou uma resistência muito grande. Os Zulus
era a tribo mais perversa. Para que você tenha ideia, existiam rituais constantes, de tempos em tempos, mas não muito tempo, curto espaço de tempo, não sei te afirmar agora quantas semanas aconteciam esses rituais. Porém, nesses rituais, havia uma luta entre os Zulus, homens com homens, que essa luta só acabava com a morte de uma pessoa. Era nas mãos livres. Lutava até a morte. Depois que um deles morriam, eles tinham que abrir com as mãos e comer o coração ou o rim. Consegue imaginar o que é isso? Era assim que viviam os Zulus. Erlo Stig começou a caminhar pelas aldeias Zulus. A história desse avivamento entre os Zulus é fascinante. Mas, em resumo, ele começou a caminhar pelas tribos Zulus e começou a ensinar e orar, dizendo: Senhor, muda a mentalidade desse povo, muda a história. Há muita resistência, quebra as resistências. Quebra as resistências desse lugar. Me dá a tua estratégia. Me dá o teu espírito. E um dia Stig estava lá no seu lugar, e ele olha para trás, ele olha para a porta onde ele estava lendo um livro, e ele olha para a porta, e na porta ele vê a feiticeira, a líder dos feiticeiros, das feiticeiras Zulu, a feiticeira maior da tribo Zulu. E aquela mulher estava possessa por espíritos malignos. Stig descreve aquela cena e ele compara a como se fosse um tigre. Ele estava com as mãos no chão, como se fosse, ele descreve isso, como se fosse um tigre prestes a atacar. O seu olhar era diferente, seu rosto estava desfigurado. Stig se prepara para aquele provável confronto, mas de repente os espíritos malignos que tomaram a vida daquela mulher feiticeira olharam para Stig e disseram, escute bem, abre aspas, nós, os demônios falando, nós viemos aqui porque nós não suportamos mais o fogo que está sobre esse lugar, nós vamos embora. Aquela mulher foi liberta. Stig olha para fora e tinha um outro grupo de feiticeiros naquele lugar, sendo cada um liberto. Naquele mesmo lugar, anos depois, nesse mesmo lugar, ele construiu uma igreja que hoje se reúnem lá, a igreja cabe em 10.000 pessoas sentadas, e se reúnem ali muito mais do que 10.000 pessoas todos os dias. Apenas faça o que Jesus te mandou fazer. Nós estivemos ministrando ali no Rocha no domingo, e eu falei sobre um texto muito conhecido de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, dos versículos 5 a 8. Esse texto diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. Os espíritos imundos saíam clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eu preciso comentar esse texto com você. Filipe foi até a cidade de Samaria, porque uma perseguição começou a ocorrer com a igreja em Jerusalém. E eu expliquei para você ontem a razão dessa perseguição, inclusive o martírio dos apóstolos. Mas
Filipe, este homem cheio do Espírito Santo, aproveitou essa oportunidade e desceu para pregar em Samaria, uma cidade considerada por muitos maldita. Os judeus preferiam andar quilômetros e quilômetros a mais, somente para não poder entrar em terras samaritanas, porque considerava terras impuras. Filipe foi para lá. Chegando lá, como o texto que nós vemos aqui, mostra que Filipe pregava a Cristo. Qual era a mensagem de Filipe? Cristo. Cristo é a mensagem de Filipe. Porque Cristo é a solução de um mundo doente. Cristo era a mensagem de Filipe porque ele era a solução para uma terra considerada imunda. Cristo era a mensagem de Filipe porque Jesus é aquele que transforma ambientes malditos em benditos. Cristo era a mensagem de Filipe porque somente Jesus é que pode transformar a realidade de um povo. Não é o governo, não são organizações, não são presidentes. É Jesus o único capaz de mudar a história de um povo, de mudar a realidade de pessoas, de mudar realidades de famílias. Só Jesus transforma vidas. E enquanto a tua mensagem for Jesus, enquanto Jesus for o centro da tua mensagem, da tua palavra, vidas serão libertas. As pessoas se afastarão dos seus maus caminhos. Não se esqueça, eu bati muito nessa tecla ontem. Batalha espiritual, na perspectiva bíblica, é a luta que nós temos de levar a verdade sobre Cristo a um mundo submerso na mentira. Isso é batalha espiritual. Não é nada mais do que isso. É a luta que eu e você temos, como cristãos, como igreja, de levar esse Cristo vivo para o mundo que está morto, de levar essa verdade que transforma o homem, de levar essa verdade que liberta. Não existe técnica, não existe meios, não existem experiências que possa gerar uma libertação, uma quebra de maldição tão eficaz, senão Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a maldição do pecado, aquele que hoje reina e está aqui no nosso meio, e está falando com você, e está te dizendo, meu irmão, Ele está falando contigo, deixa eu ser a mensagem da tua boca. A gente tem conversado muito com pastores por aí, e a gente ouve muita coisa do tipo, a igreja de hoje, as igrejas de hoje não falam mais sobre Jesus, os nossos jovens não lêem a Bíblia, a igreja hoje não ora mais porque, enfim, não sei nem porque os nossos cristãos não estão mais orando, os nossos membros não oram mais, não leem mais a Bíblia, não jejuam mais. Muito comum a gente ouvir isso quando a gente viaja por aí. Mas deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. A culpa disso tudo é da mensagem que nós queremos levar. Nós estamos em busca de coisas novas, toda vez. Nós, pastores, estamos à procura de uma mensagem nova todo domingo. Uma nova revelação todo domingo. Uma nova mensagem, um ponto novo, um argumento novo, uma observação nova, uma revelação nova. E de tanto querer trazer coisas novas, nós nos esquecemos do básico.
As pessoas não oram mais porque não pregamos mais sobre oração. Pregação de oração é coisa antiga. Tem muita novidade em orar. Não lê a Bíblia porque não tem mais pregação sobre o poder da palavra. Ninguém mais quer saber do poder da palavra. A gente quer saber de outras coisas. O poder da palavra não queremos saber. E assim as pessoas perderam o contato com a palavra. As pessoas se esqueceram que Jesus é a chave que transforma as suas vidas. Porque nós pregamos de tudo, menos Cristo. E aí nós ainda oramos por avivamento. Avivamento é uma ação extraordinária, mas eu quero que você entenda o seguinte: avivamento é um segundo degrau que nós podemos chegar. Eu acredito que a igreja anda numa escada, e Deus ele não queima etapas. Para chegarmos nesse segundo degrau, vai ser necessário estarmos firmes no primeiro degrau. E qual é o primeiro degrau? É o degrau de um relacionamento verdadeiro com Cristo. É o degrau de um relacionamento genuíno com a palavra. É o degrau de uma vida de oração que é mais do que momento, mais estilo de vida. E aí, quando você estiver firme nesse primeiro degrau, você pode dar o segundo passo para o extraordinário. O comum é o primeiro degrau. Deus não vai te levar para o incomum se você antes não estiver firmado no comum. Deus não vai te levar para o extraordinário se você não estiver firmado no extraordinário. Agora, enquanto a mensagem é Cristo, as multidões unânimes prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Também é muito comum a gente, nessas rodas de conversa de pastores, antigamente não acontecia muito milagre, e hoje não acontece mais milagres. No meu tempo, eram paralíticos andando, surdo falando, cego enxergando. Repare que sinais, a palavra sinais, indica um caminho que é direcionado, que é apontado. Sinais aponta um caminho. Entenda uma coisa: sinais aponta caminho, direção. Isso são sinais. Se a mensagem é Jesus, ele vai revelar o sinal que aponta para ele. Se a mensagem não é Jesus, não vai ter sinal nenhum. Você está entendendo? Não vai ter sinal. Porque a mensagem não foi apontada para ele. Mas o texto continua dizendo assim, está aqui a parte mais extraordinária desse texto, na minha opinião. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz. Filipe não chegou em Samaria. Preciso identificar quais demônios estão agindo em Samaria. Eu preciso identificar quais potestades, quais dominadores aqui que estão trabalhando. Eu preciso identificar esses demônios. Preciso saber quais armas ele está usando. Preciso destroná-los para eu poder pregar. Filipe fez isso? Não. O que é que ele foi fazer? Falar de Jesus. Isso é batalha espiritual. Meu irmão, batalha espiritual não é falar do problema, é falar da solução. E a solução é Jesus. Cristo é a solução. E aí Filipe foi lá tratar da solução. E a sua mensagem era Jesus. Era Jesus. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus tira o homem da sua condição de pecador, Jesus quebra toda a maldição. E Jesus era a mensagem. E as pessoas iam ouvindo aquela mensagem. E Jesus entrava nas suas vidas, nos seus corações, nas suas mentes. Eles eram libertos, e isso gerou desespero no diabo. Os demônios que atuavam nas famílias, nos jovens, nas crianças, nos casamentos, nas finanças dos samaritanos, todos os demônios que atuavam ali saíram desesperados, gritando: meu Deus! Olha só, imagina o diabo falando: meu Deus! O diabo sai desesperado,
Por quê? Porque os planos dele ali em Samaria foi frustrado quando chegou um homem cheio do Espírito Santo e que tinha uma única mensagem: Jesus. Jesus. Você está procurando cura, você vai encontrar cura em Jesus. Você está procurando restauração no teu casamento, você vai encontrar restauração em Jesus. Você está procurando provisão na tua vida profissional, você vai encontrar provisão em Jesus. Você está procurando restauração de relacionamentos, você vai encontrar isso em Jesus. Em Jesus, diga em Jesus. A Bíblia diz que houve grande, versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Samaria foi transformada, pessoas foram curadas, libertas, entregaram suas vidas a Jesus, o diabo saiu desesperado, e houve grande alegria em Samaria, porque um homem foi com uma única mensagem: Jesus. Eu quero finalizar essa palavra de hoje, escute bem, você como cristão, agora eu quero falar para você pessoalmente, como discípulo de Jesus. João capítulo 20, versículo 21. Jesus aparece no meio dos seus discípulos, já ressuscitado, e fala assim: paz seja convosco, e diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Escute bem, o que é que Jesus está falando ali para os seus discípulos? Que vocês, discípulos, são continuadores das obras de Jesus. O que é que significa ser um continuador da obra de Jesus? Você precisa entender que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário deu ao homem a oportunidade de ser salvo por intermédio dessa maravilhosa graça que foi revelada ali. Este ato de remissão e justificação. Porém, o mundo só vai saber que Cristo lhes deu esse direito se nós nos movimentarmos para falar deste amor. Nessa perspectiva, você precisa entender que nós, como igreja, somos a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que ainda não fazem parte dela. Nós existimos como igreja por causa daqueles que ainda não estão aqui. Segunda coisa, João 20, 22. Depois que Jesus disse isso, esse texto diz exatamente assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Cristo não somente te manda fazer, mas te capacita com a unção divina para fazer. E essa unção é a ação do próprio Espírito, do próprio Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você tem agora um desafio dado pelo próprio Cristo, você tem uma missão: continuar as suas obras. Segundo, você tem o Espírito daquele que te enviou. Mas eu quero te lembrar do que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 1. Lá está escrito assim: tendo Jesus convocado os 12. Como é que chama mesmo quando um grupo de discípulos é convocado? Igreja. Igreja é uma comunidade formada de discípulos. Jesus, reunindo os seus discípulos, deu a eles dunamis e exousia, poder e autoridade sobre todos os demônios. Não para por aí. João 14, 12. Cristo reúne seus discípulos e diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Cristo deu uma promessa de obras ainda maiores, mas também não para por aí. Ele nos mandou pregar uma palavra, e Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que esta palavra que nós pregamos, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então você, igreja, nessa luta que nós temos, nessa guerra espiritual que nós vivemos, de levar a mensagem do Evangelho, nós temos a ordem de Cristo de continuar a sua missão. Nós temos o poder do Espírito. Nós temos poder e autoridade sobre todos os demônios. Nós temos uma promessa de obras ainda maiores. E nós levamos uma mensagem que é o poder do próprio Deus. Não precisamos nessa guerra a qual nós estamos, muito intensa, nós não precisamos de mais nada. Precisamos apenas nos posicionarmos. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Obrigado.